Eu acho que a gente foi longe demais. Esse vídeo não é para ser objetivo, não é para ser direto. Esse vídeo aqui é uma reflexão. Então, se você é um criador de conteúdo que tem se sentido um pouco frustrado com as plataformas nos últimos tempos, eu convido você a embarcar comigo nessa reflexão e eu quero ler o que vocês vão escrever também. Então, bora nessa, vamos falar sobre isso agora. Deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de comentar. Eu quero muito ler o comentário de vocês. Não faz pouco tempo que eu estou nessa, tá? Eu trabalho com internet profissionalmente desde 2005. Vai fazer 20 anos. Com o YouTube, especificamente, desde 2015, mais seriamente a partir de 2018, quando o negócio engrenou. E rolaram alguns conteúdos nesses últimos dias que me estimularam a fazer esse vídeo aqui, que é uma reflexão barra desabafo. Mas, de certa forma, foi a gente que acabou se colocando nessa sinuca. Tem me incomodado demais, eu que tenho um canal onde eu falo especificamente sobre criação de conteúdo, sobre plataformas, tem me incomodado enormemente essa ansiedade, essa falta de paciência e essa falta de, sabe, de tempo, de dar tempo para as coisas, de permitir que um vídeo tenha uma pausa para respirar, que eu possa organizar o meu próximo raciocínio e principalmente dar um tempo para as coisas criativas acontecerem também. Me incomoda toda vez que eu faço um vídeo falando sobre uma nova ferramenta, sobre um filtro interessante, alguma coisa legal para você usar no seu Instagram, no seu YouTube, seja lá onde for que eu esteja falando desse lançamento, e a pessoa perguntar sobre alcance, e a pessoa perguntar sobre engajamento, como é que aquilo vai influenciar no alcance da conta dela. Pô, antes de pensar no alcance, sei lá, ouve o que eu estou falando, ou vê se essa ferramenta é legal para você. Use a rede social de maneira social também, antes de se preocupar com o resultado. A criação de conteúdo foi invadida por cursos, por métodos, por fórmulas, por mentorias. E eu não estou falando que todo mundo que faz curso é ruim. Eu acompanho pessoas que vendem cursos que parecem ser muito boas, que eu concordo muito com a opinião delas. Algumas vão ser citadas aqui ao longo desse vídeo. Tem pessoas que fazem mentorias que são ótimas. Porém, existe uma vasta maioria de pessoas que começou a tratar a criação de conteúdo só como um business e começou a colocar tudo em caixinhas, em métodos e fórmulas. E toda vez que você entra no método, entra numa fórmula, quando você se prende nessa caixinha, você mata alguma oportunidade criativa que você tinha para o seu conteúdo. Pode acreditar que isso é fato. Quando uma pessoa cria um método, ela já decepou um monte de oportunidades, um leque absurdo de oportunidades que você tinha de fazer algo novo, de fazer algo com uma identidade só sua. E as pessoas começaram a se fechar nessas caixinhas em busca de quê? De resultado. E toda vez que você entra nessa busca por resultado, alguma ideia criativa é deixada para trás. Ou você acha que o Whindersson, quando surgiu e bombou no YouTube lá atrás, ele comprou um curso de R$ 49,90, que alguém falou, olha, coloca uma GoPro, faz uma sketch e põe no YouTube que vai bombar. Não, ele foi o precursor porque ele tinha um texto bom e fez aquele texto com o que ele tinha de recurso na mão, uma câmera e só. Uma das publicações que me deu esse gatilho, esse incômodo por essa reflexão é um vídeo do Rick Rubin. O Rick Rubin, ele é um produtor de música americano, trabalhou com Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, várias bandas absurdamente legais. E ele, se fosse um vídeo normal, eu regravaria essa frase, mas como eu tô esbravejando, eu vou deixar. Ele tem uma veia criativa muito interessante. Tem um livro também muito legal que eu já li, que é interessantíssimo, e ele fala sobre como você pode se apropriar de tudo que você cria no dia a dia, seja no seu trabalho, seja nos seus posts, para qualquer coisa. Olha o vídeo e na volta a gente conversa. É como escrever num diário. Tudo que eu faço é como uma entrada no diário. O legal do diário é, escrevo e ninguém pode dizer que não tá bom ou que não foi o que vivi. Claro que foi o que eu vivi. Tô escrevendo um diário pessoal para mim mesmo. Ninguém mais pode julgar. É a minha experiência da minha vida.
Tudo que a gente faz pode ser isso, um reflexo pessoal de quem somos naquele momento. Não precisa ser o melhor que você já fez. Não precisa ter expectativa de mudar o mundo. Não precisa vender um monte de cópias por algum motivo. Não tem nada disso. É só isso. Tô fazendo essa coisa. Tô fazendo pra mim. Quero dar o meu melhor, me sentir bem e ser honesto. É honesto com quem eu sou agora. Assuma o controle do seu conteúdo. O conteúdo que você criar, ele tem que ser baseado na sua narrativa, na sua experiência, na história, do jeito que você quer contar. Isso porque todo mundo que vai por esse lance da fórmula, do método, do curso, acaba se adaptando a um formato que não necessariamente vai dar certo para você. Na maior parte das vezes, não vai funcionar. Essa pessoa que fez esse método, ela fez ter sucesso com um determinado alinhamento de coisas, e isso não necessariamente vai se repetir para você. Conteúdo é volátil e variável. Tudo depende para um sucesso ou para uma falha, para um fracasso de um conteúdo. Tudo mesmo. A hora que você postou, o celular que você postou, se a luz estava assim, se a luz estava assim, várias coisas podem influenciar. A palavra que você falou no começo, se é um dia de sol e todo mundo está no parque e ninguém está vendo internet, ou se é um dia de chuva e está todo mundo com o celular na mão, tudo vai influenciar. Então as pessoas que te dão respostas fáceis, respostas simples e uma planilha para você, um monte de checkbox para você preencher, para você ter sucesso, essas pessoas estão agindo de má fé com você, porque o conteúdo não funciona assim. Há 20 anos que eu estou na internet e eu te garanto, não é fácil assim. Outro post que me despertou essa reflexão foi do Luigi, que também trabalha com criação de conteúdo há muito tempo, desde que a internet é preto e branco. Vende curso também, eu não fiz o curso dele, mas pelos argumentos que ele posta, pelo que eu acompanho o conteúdo dele, imagino que seja mais realista do que os charlatões. E ele diz o seguinte aqui, ó: transforme rotina em conteúdo. Quando se olha para os perfis com grande engajamento nos stories, o que se encontra não são estratégias de engajamento minuciosamente executadas, gatilhos mentais, nem número máximo ou mínimo de stories. Pelo contrário, ali está a mais pura e simples novelização da rotina. O ordinário do dia a dia sendo compartilhado. Contação de histórias. Conteúdo, ele tem que ter uma história. Ele tem que ter um valor para atrair a atenção das pessoas. Então não adianta também falar, Josman, você fala que não pode postar qualquer coisa, não pode postar a foto do seu pão de forma e querer resultado. Pode postar se você quiser, mas não espere nada disso. O lance aqui é meio que o Rick Rubin fala, meio que o Luigi fala. É você se apropriar da história e ter uma maneira interessante de contar para as pessoas. E se você não tiver essa maneira interessante, experimente alguma maneira nova, mas não tente somente se adequar ao que os outros falam, para você ter algum tipo de resultado. Porque muita gente vai falar, só pode postar um story por dia. Ou se você postou 3 stories, apague esses stories, comece de novo e você vai começar um novo ciclo e esse story vai ter mais retenção. Para que fazer isso, cara? Quantos stories você quer postar? Posta quantos você quiser. Posta quantos forem necessários para contar a sua história. Seja 1 ou seja 10. Muitas dessas pessoas que tentam vender essa solução mágica, esses hacks, esses métodos, elas complicam o que é para ser menos complicado. É uma rede social ainda. A rede social não é para ser complicada. Quando você abre o Instagram, o que você vê é um botão de mais. Quando você abre o Threads, o que você vê é um botão de mais. Quando você abre o YouTube, você vê um botão de mais ou de criar. Por quê? Porque é fácil, porque é para qualquer um. Qualquer pessoa tem na sua mão alguns cliques a possibilidade de abrir uma live, de fazer um post, de postar um vídeo, qualquer coisa. Você não precisa fazer uma operação complexa para fazer uma coisa tão simples que é você expor uma ideia, expor um pensamento, expor qualquer coisa que você queira, transpirar ali. O problema é que quando você se obriga, se coloca nessa situação de preencher essas caixinhas, toda a espontaneidade vai embora e a sua criatividade também. E hoje, curiosamente, quando esse vídeo estava sendo parido mentalmente, eu estava no Threads e vi um post da Lu Testoni, que eu me identifico muito com o que ela fala lá no Threads também, e ela disse o seguinte, ó:
cada vez com menos vontade de falar sobre conteúdo, simplesmente porque você passa o tempo todo disputando espaço com gente que inventa informação e fala uma quantidade imensa de besteira disfarçada de opinião polêmica retirada do baú da picaretagem. Não tá dando não. E eu até respondi embaixo, falei, basicamente meu vídeo de hoje, um baita desabafo. Por que isso? Porque as pessoas tentam fazer uma coisa mais complexa do que algo tão simples e tão espontâneo. E eu repito o meu argumento lá do começo. Toda vez que você tenta se encaixar numa ideia que outra pessoa fez, você está ceifando um monte de ideias criativas e um monte de ideias mais identificáveis com o que você faz. É mais doloroso esse processo? É mais doloroso. É mais longo? É mais longo. Pode não ter sucesso da mesma forma? Também pode. Porém, se você tiver resultado, ele vai ser muito mais gratificante do que você simplesmente tentar simular alguma coisa que outra pessoa fez. E quando você não tiver resultado, você vai ficar tentando pedir reembolso desse curso de picareta aí. Para fechar esse vídeo, que já passou do tempo dele, mas também eu avisei que ele ia ser, espero que ele ia ser mais longo, tem uma frase que me acompanha muito de uma série que eu acho que faz todo sentido para quem é criador de conteúdo. É uma série que chama Dirk Gently, já foi cancelada da Netflix, uma série totalmente maluca, não tem muito pé nem cabeça assim, ela é bem doidona, mas tem umas reflexões muito legais. E uma frase que me pegou, eu não encontrei ela exatamente do jeito que é, mas o resumo é: pare de tomar decisões acuado, tome controle da sua vida e coisas incríveis vão acontecer. Em resumo, eu sinto que os criadores de conteúdo se colocaram num canto, acuados, tomando decisões sobre o seu conteúdo, simplesmente querendo resultado e querendo números e buscando alcance e só repetindo um discurso que a gente ouve há muito tempo. Então, esse é o momento de você tomar as rédeas do seu conteúdo, remar um pouquinho contra a maré, contra o que as pessoas falam, que quando você assumir isso, você vai descobrir coisas novas, você vai efetivamente inovar alguma coisa e os números vão vir com um outro peso. Números baseados em criatividade, não números baseados em emular métodos, em repetir formatos. Números que vão te engrandecer demais como criador de conteúdo, eu te garanto. Então esse vídeo é uma reflexão, uma pira, uma noia, mas como eu disse lá no começo, se você chegou até aqui, por favor, comente o que está passando por aí, que eu quero ler também tudo o que vocês pensam sobre isso e eu vou responder todos os comentários, eu prometo. Eu te vejo no próximo vídeo.